Amém. Aleluia. Vou pedir. Lúcia, dá um abraço na nossa irmã aí, visitante. Aleluia. Amém. Dá um abraço bem forte nela ali, de boas-vindas. Amém. Glória. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe. Aleluia. Todos nós que estamos aqui, aleluia, que não puderam ouvir. Que o Senhor continue com nossos corações. Aleluia. E eu estava em casa indo sozinha. Porque a gente fica, sabe, no domingo aqui dando palpite na pregação dos outros. Sabe? Fica dando palpite, fica ali na cadeira falando sem parar. Aí quando é na segunda-feira, o pastor manda o zap. Não, pode pregar na sexta-feira, viu? Tá vendo? Fica a boca fechada na cadeira, fica falando na pregação dos outros. Aí o pastor olha pro lado, né? E fala, não, sei você mesmo, né? Tá vendo? Aí eu tô aqui, irmão, tá vendo? Ai, meu Deus, eu fiquei rindo e pastor falando. Né? Eu gosto mesmo de ficar quieto, ó. Tô parado, vou ficar ali só espírito, mudo, tá bom? Tá com meu esposo. Mas brincadeira da parte, irmãos, é louvar o Senhor, e eu faz assim, a gente brinca um pouco, mas sabemos que tudo está na direção do Senhor. Glória a Deus. E eu estava meditando assim, vindo no carro e vendo as nossas passagens na nossa mente, no nosso coração, e veio assim, né? Tudo que vier a tua mão para fazer, faça, né? Então, que o Senhor nos dê graça, né? Para estarmos fazendo a vontade dEle, para a glória dEle, amém? Eu quero estar lendo com os irmãos, no Salmo 126. Aleluia. Nós tivemos ali com o pastor Wanda, alguns irmãos no aniversário da igreja de Buenos Aires, ali perto do Rafa, e o pastor leu essa mensagem, essa palavra no início do culto. E aí ele já falou no meu coração, particularmente eu gosto muito, né, desse salmo, muito lindo. Aí o pastor me fez, né, essa incumbência, foi amém, vai ser, vamos estar falando desse salmo. É conhecido, mas o Senhor sempre quer renovar o nosso entendimento, a nossa força, a nossa fé. Amém? Então vamos estar lendo lá, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros, ou seus peixes. Amém? Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor coloca no meu coração esse versículo, o que passa para ter escrito esse texto, né, essa passagem. Aí eu fui lá, lembrei lá do pastor também que trouxe no Salmo 128, e do Salmo 120 ao 134, são salmos de romagem, né, dos degraus. Se a gente for ler aqui, tá, salmos, né, no cântico dos degraus. Era a peregrinação do povo que todo ano ia para Jerusalém, né, pelas festas que era da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então todo ano eles subiam, porque Jerusalém estava situada em uma montanha, era não, é alto mesmo, era situado em lugar alto. Então eles subiam, por isso que aí vem o nome também dos degraus, né? Também vem da Cântico das Subidas, por causa desse sentido também que Jerusalém se encontrava em alto, em montanha, uma montanha assim, na altura. Então eles vinham cantando esses hinos, cantando esses salmos. Então imagina, era uma viagem longa e já vinha se preparando no caminho, cantando ao Senhor, falando, né, no Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, né, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os homens se levantaram contra nós. Imagina então, você vai vir para o culto, todas as 3 festas principais que eles adoravam o Senhor nessas festas, né? Celebravam, e ele ia no caminho, preparando a alma, o espírito, preparando para chegar lá, irmãos, como já diz, né? Já no fogo puro, preparando lá,
Senhor, estou me preparando no caminho. E o Senhor já estava lá, o Espírito já estava lá, estava preparando todas as coisas, e é conosco também. Nós possamos, muitas vezes tem lutas, dificuldades, mas que no meio deste caminho, né, da vinda, vindo para o culto, nós possamos estar sendo preparados, vindo em comunhão, vindo em espírito, né, irmãos, não olhando para a direita, indo para a esquerda, vindo, preparando nossa mente, nosso coração, nosso espírito para cultuar o Senhor. Se às vezes a gente olhar para a direita, irmão, a gente não tem. Se a gente olhar para a esquerda, a gente não tem. Mas a gente olhar para a frente, para o alto, a gente consegue. Verdade. Aleluia. Aí vem. Aí o que aconteceu então? No Salmo 126, né? O povo está falando aqui do quê? Quando os cativos voltaram de Babilônia, em 538 a.C., eles vieram, né? Voltaram para Jerusalém. Então eles falam assim, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Que lindo, irmãos. Aí eu fiquei, esse versículo 1, eu fiquei, eram como os que sonham. E é tão gostoso a gente ter um sonho. Quem já teve um sonho aqui, que aí quando se concretizou, você fala, meu Deus, que maravilha. Ou você tem um sonho, você está almejando esse sonho, e o Senhor fala assim, eu vou cumprir na tua vida esse sonho. Então você é como que sonho, por quê? Porque o Senhor falou, vocês vão ficar cativos 70 anos. Aí o Senhor me levou lá em Jeremias. Vamos ler, igreja, amém? Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Eles são levados cativo, nós sabemos que pela teimosia, pela desobediência. Aí eles são levados cativo e o Senhor fala, pode fazer família aí, pode estabelecer, porque são quase 70 anos. Não, vamos ver, vamos lá. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. O Senhor continua falando. Por que, irmãos, que eles falam como que Senhor? Porque eles trouxeram a memória novamente que o Senhor tinha falado através do profeta Jeremias. Fala assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus falando do povo. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis quando me buscareis com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, irmãos, aí o Senhor fala no meu coração, quando o Senhor fala que vai cumprir, Ele vai cumprir. Nós vamos estar atentos, se é o Senhor mesmo que está falando nos nossos corações, se é o Senhor mesmo que prometeu, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Como Ele falou aqui, ó, vai ser 70 anos, mas vocês vão retornar à casa de vocês. Vocês vão retornar à pátria de vocês. Então imagina aquele povo que rebelde, teimoso, dura serviço, é levado cativo. Se cria um familiar, se estabelece na terra estranha. E aí o Senhor fala, ó, chegou o momento, findou 70 anos, e vocês vão voltar. Então imagina a alegria do coração deles, irmãos, a alegria. Então eles falaram como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia. Aleluia. Então, eles vêm, se passou 70 anos, vem voltando, vai voltando. São 3 levas. Aqui eles vão vindo, retornando. A Jerusalém ainda não está reconstruída. O templo ainda vai ser construído nesse tempo. Mas eles já estão cheios de alegria, porque estão retornando à paz. E há um sinal muito grande, irmãos, quando você faz parte de algum lugar.
Aquilo lá não era só um lugar físico, mas também era onde tinha toda uma cultura, onde você fazia parte daquele lugar. Então eles eram lá do cativo, terra estranha, povo estranho. Aí quando o Senhor fala, ó, pode voltar. Quando Deus fala, ó, você filhou. Aí eles voltam. Então se encheu de riso a nossa língua de cântico, a nossa boca. Então, irmãos, é o que o Senhor fala nos corações, ó. Mesmo na teimosia, na rebeldia, eu estou com vocês, eu vou cumprir a promessa. Ele cumpriu a promessa aqui, irmãos. O Senhor podia ter falado, Deus podia falar, ó, não, deixa lá, vou deixar sofrendo, vai vir gerações, mas não. O que o Senhor falou, Ele cumpre. E é conosco também, irmãos, no dia de hoje. O Senhor tem promessa na vida de cada um, o Senhor tem falado com cada um. Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa. Cabe a nós estarmos ligados ao Senhor. Ligados, esperando, firmes no caminho. E é interessante porque assim, grandes coisas fez o Senhor a estes. Jerusalém não estava totalmente reconstruída. Tinha outros povos morando lá, ao redor e dentro de Jerusalém. Por quê? Ficou vazia, alguns outros povos vieram e tomaram conta da cidade. Então estavam morando lá samaritanos, edomitas, tinham assírios, persas, tudo no meio de Jerusalém. Então foi difícil eles voltarem também, porque eles se deram com esse povo que estava lá, já tinham criado comércio, casas. Tem Neemias, né, fala que eles se deparou com as pessoas que estavam lá combatendo contra a obra de restauração de Israel, de Jerusalém, por causa disso. E aí moravam esses povos lá e ao redor, os povos inimigos, que eram os moabitas, os amonitas. Então, irmãos, trazendo hoje, quantas lutas aquele povo não enfrentou para voltar à sua pátria? E quantas lutas nós enfrentamos hoje para estarmos firmes, irmãos? Não é ligado nessa pátria terrena, mas na pátria celestial. Quantas lutas nós enfrentamos? Dificuldade, apontamento, o inimigo das nossas almas. Para um grande dia, irmãos, nós somos parte da pátria celestial, do povo celestial que vai morar no céu, irmãos. Aleluia. E eles falam assim, grandes coisas eles chegam a esse. O povo ao redor falando isso, o povo estava voltando, por quê, irmãos? Era praticamente quase que impossível eles voltarem para a pátria deles. Era muito difícil, por quê? O Senhor que levou. Aí você pensa, mas se o Senhor permitiu, será que o Senhor deles vai deixar, permitir voltar de novo? Mas era promessa, irmãos. Era promessa. O Senhor de Deus nos permite passar algo para nós aprendermos. E esse algo não é fácil, não é suave, é doloroso, é difícil. Nos aperta, nos estreme, assim, ó, vai nos estremecer mesmo na nossa base, para nos tirarmos do conforto, para nós sabermos, irmãos, o que é a alegria de estarmos na presença do Senhor. E nós sabemos valor, a gente só aprende mais quando a gente está na luta. Acho que eu já falei isso, né? Quando a gente é mais espremido, a gente ora mais, a gente jejua, a gente canta, a gente adora o Senhor, a gente vem mais para o culto. Essa é a nossa realidade, é essa, irmãos. Aí o Senhor nisso vai nos moldando, vai trabalhando na nossa alma, no nosso interior, para quê? Para quando estiver tudo bem, eu já falei assim, meu Deus, quando eu estava lá no mundo, que o Senhor me resgatou, que o Senhor me salvou, eu faço parte dessa família, remida, santa, separada. Aleluia. Eu nem imaginava estar aqui, mas hoje eu estou aqui. Não imaginava que o Senhor olharia para mim e me salvaria. Eu não imaginava que eu sou conhecido de Deus. Aleluia. Você é conhecido de muitas pessoas, não é? Não é? Você não é conhecido de muitas pessoas? Oi, rapaz, oi, amiga, tudo bem? Não é, irmão? Nós somos conhecidos. Mas saber que você é conhecido de Deus. Irmãos, saber que você clama ao Senhor e Ele está ouvindo a tua oração. Ele vai cumprir o melhor para a sua vida. Você ser conhecido de Deus. Aleluia. E o povo sabia, irmãos, disso. Mesmo um coração que foi duro, foi teimoso, foi rebelde.
haveria de voltar. Aí o inimigo fala assim, ó, os que estão ao redor, que estão morando lá em Jerusalém, eita, esse povo voltou. Que povo guerreiro é esse? Que povo que não se sucumbe à luta, que não se entrega à luta, que não se curva à luta. Povo que passa 70 anos cativo, mas pela misericórdia, pela graça, pela promessa do Senhor deles, Ele está voltando. Irmãos, é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Não é para nosso merecimento, mas é para eles verem o Senhor que nós servimos. É para o seu vizinho ver, irmãos, porque no meio que você está adorando ao Senhor e saber que a sua vitória vai chegar, e você está adorando sem saber que chegou. Aí o vizinho vê, não, o que está acontecendo ali? Está passando um perrengue e está adorando. Você entra e sai da tua casa sem ter medo de ladrão. Porque você confia que o Senhor está ali guardando a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Muitos estão ali, passam 10 cadeados na porta e você fala, nossa, eu posso passar esse, porque eu já estou com mais nada, não. Vai passar esse, consagra a tua casa, os anjos estão lá, irmãos, entrando e saindo, você está lá, e os anjos estão lá batalhando com você, guardando a tua entrada e a tua saída. Só restaura a tua família, restaura o teu sonho. O irmão falou aqui do comércio. Quem guarda o teu comércio para o inimigo não entrar ali e fazer a ruaça? É o Senhor, irmãos. Igual aqui, grandes coisas. Irmãos, imagina o inimigo pela boca dele falando: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então o Senhor com letra maiúscula. Quem é Senhor aqui? Deus Todo-Poderoso. Para nós aqui, Jesus. Aleluia. Imagina o inimigo ter que falar. Imagina aquele que falou que não ia conseguir nada, que você não conseguiu falar. Eita Deus, o Senhor abençoou, prosperou aquela casa, prosperou aquela família, abençoou. Não só material, mas muito mais espiritual. Sabemos que às vezes tem famílias, nossos parentes, vizinhos, amigos ao redor da nossa casa, assim, que até me falaram que antes você não era nada, né? Estava perdido. Aí hoje sabe o que acontece quando a coisa está pegando lá? Vai orar por mim lá na minha casa. Ora por mim de madrugada. Olha para você e pede isso para você. E você olha para você mesmo e fala assim: irmãos, meu Deus, alguns anos atrás, impossível eu estar aqui orando por aquela pessoa. Impossível o Senhor fazer eu estar aqui cheio da unção, do poder da glória, para orar por aquela pessoa. E eles verem Deus na minha vida. É isso que o Senhor quer prosperar na nossa vida. É ver Deus na nossa vida. Falando aqui, parece que está repetindo, né? As pregações, mas é isso que o Senhor tinha colocado no meu coração. É isso, é uma prosperidade que o Senhor quer nas nossas vidas. É ver Espírito Santo, é ver Jesus em você. É que quando estiver difícil, quando estiver doente, é bater na tua porta, te mandar um zap: irmão, ora por mim. Irmão, estou precisando de uma oração, ora por mim. É isso, irmãos, que o Senhor quer na nossa vida. É saber falar assim: irmão, se você orar, eu creio que o Senhor vai fazer. Senhor, se você colocar a mão, eu sei que o Senhor vai resolver. Aleluia, irmãos, eu sou o que faz isso. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Esses são quem? Somos nós. Aleluia. Somos nós, irmão. É o que o Senhor fez na tua vida. Os outros vão falar o que o Senhor fez na tua vida. É isso. Vão declarar, mas não é, irmãos, para ego, nem para merecer a nós mesmos. É porque o Senhor se faz revelar, irmãos. Aleluia. O Senhor é tão maravilhoso que Ele se faz revelar pelos milagres, pelas curas, pela prosperidade espiritual, pelo seu proceder. Aleluia. Tão lindo você saber que através disso eles vão ver o Deus na sua vida. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Aleluia. Até o versículo 3, ele já agradece ao Senhor. Versículo 4 fala: oh meu Deus. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí essa boca que estava lá no versículo 2 falando: ó, me encheu de riso, de cântico, é a mesma também que vai falar assim: ó, o Senhor que fez por nós. Aleluia.
Porque por nós mesmos não estaríamos aqui. Por quê? Pela rebeldia, pelo pecado, pela transgressão dos mandamentos. Mas eles falam, ó, foi o Senhor. Aleluia. Irmãos, foi o Senhor. Aleluia. Irmãos, foi o Senhor. Essa igreja que o Senhor levantou foi o Senhor. Aleluia. O pastor que está cuidando, está zelando. Mas é o Senhor que sustenta essa igreja. Se não for o Senhor que sustentar a obra dele, irmãos, não conseguiríamos estar. Se não fosse o Senhor sustentando a nossa vida, não conseguiríamos viver em comunidade aqui, ó, cultuando o Senhor juntos. Pessoas diferentes, personalidades diferentes. Mas é o Senhor que faz as coisas, irmãos. Grandes coisas tem o Senhor pelas quais estamos alegres. Cheio de inimigo ao redor. Aí o Senhor fala, opa, vai lá, vou trazer de volta. E eles declaram, eles louvam o Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Um lembrete a nós hoje, irmãos e irmãs. Não esquecemos de agradar, adorar, agradecer a Deus por todas as coisas. Em tudo é graça, não é assim? E às vezes nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos. Pela correria. Porque nós somos falhos pela correria, irmãos. O nosso cérebro ele é falho. Mas é o Espírito Santo vamos fazer lembrar, ó. Eu estou contigo todos os dias. Não foi. O pastor sempre fala que devemos estudar, sim. Mas não foi pelo teu mérito, pelo teu esforço somente. Foi porque o Senhor estava com você. O Senhor está com você. O Senhor está na igreja. Verdade. O Senhor tem falado nesse momento, nesse tempo para cá, porque o Senhor está no meio da igreja. Aleluia. Glória. É o Senhor que está na igreja. O Senhor cuida da igreja. É o Senhor que vai mover na igreja. Glória. Mover em nós. É o Espírito Santo de Deus. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. O que é? Redimir o povo, restaurar o povo, trazer o povo de volta. A nós mesmos, irmãos. Restaurou a nossa vida, nos redimiu, nos perdoou, nos limpou, tirou toda a mancha do pecado e nos trouxe para perto. Aleluia. Nos trouxe ali para fazer parte do rebanho dele. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí eles agradecem ao Senhor, louvam o Senhor pela salvação. No sentido aqui, salvação do livramento que eles tiveram. Aí no versículo 4, vamos voltar outra vez ao Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Algumas versões das correntes do Negev. Às vezes algumas versões assim, faz-nos restaurar, nos restaura, Senhor. 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ei, glória. Colherão, né? Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus olhos, os seus resultados. Aleluia. Aleluia. A menina está lá. Glória a Deus. Eu quero. Aí o versículo fala, faz-nos voltar, faz-nos restaurar, Senhor, do nosso cativeiro como as correntes das águas do sul. Aí eu trouxe um vídeo para nós assimilarmos, que é muito lindo ver essa restauração, não só física, mas espiritual que o Senhor faz nas nossas vidas, amém? Pode soltar, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Negev está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negev é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região.
e quando transbordam formam as torrentes. Que invadem o deserto trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo com as torrentes no Negueb. Aleluia. Glória, Senhor, seja dado ao teu nome. Glória a Deus, aleluia. O povo veio está na paz, mas Senhor, continua a restaurar-nos. Continua a enchermos de Ti, Senhor. Eles vêm de uma luta, de uma terra estranha. Aí ele fala, Senhor, continua a restaurar-nos. Senhor, irmão, terra seca, árida, trazendo para nós, pede pelo Espírito Santo de Deus, continua a restauração da nossa vida, do nosso interior, e aí, irmãos, a transformação, onde era terra seca, olha como Deus prosperou, olha como Deus frutificou. Olha como mudou a pastagem, era seco, agora não, irmãos. Tem vida, aleluia! Tem vida, irmãos. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 7, 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. É isso que o Senhor fala das nossas vidas, igreja, aleluia. Aqui naquele tempo, não é só naquele tempo, esse texto é temporal, fala conosco no dia de hoje. A gente vem, o Senhor restaura a nossa vida, nos salvou, nos livrou, mas é continuarmos a ser restaurados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós deixarmos, irmãos, nós vamos ficar secos, áridos, sem vida. Mas se o Senhor fala, Senhor, eu te agradeço pelo livramento, pela salvação, mas agora continua
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E vem as águas, Senhor, e transforma aquele lugar que foi ali. E transforma a nossa vida. Transforma esse lugar. Aleluia. Transforma o teu comércio. Transforma a tua família, o teu casamento. Aleluia. Porque ele traz essa analogia falando, porque é só o Senhor que pode fazer. É só o Senhor que permite essas coisas, que faz acontecer nas nossas vidas, igreja. Aí vem aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Os que semeiam com lágrimas cegarão, colherão com alegria. Aí vem trazendo por dia uma caminhada. O que é a semente, irmãos? Que semeiam, a semente, que preciosa semente, versículo 6, da palavra. Joga um rio de água viva da tua vida, para levar a preciosa palavra. Você é vida, levando a preciosa palavra. Aleluia! E aí, irmão, nessa caminhada de levar a palavra, de batalhar pela palavra no dia a dia, irmãos, nós vamos chorar. E o Senhor vai falar no coração: a vida do crente não vai ser, ou melhor, não vai ter. Melhor, peraí. Vai falar fugiu. A vida do crente, irmãos, não vai ser. Às vezes você fala disso, meu pai não. Vamos lá. A vida do crente, irmãos, não vai estar sem choro. Vamos colocar essa coisa que é palavra. Amém? Glória a Deus. Quer dizer assim, irmão, só falar no coração, ó. Você quer se servir, você não vai se abster de chorar. Ah, pensa que vai ter sua alegria, não. Você vai só falar de novo que choro, né? Não vai ter jeito, irmãos. A vida do crente vai ser sofrimento, sim. Vai ser choro, sim. Mas, irmãos, no versículo 6 ele fala, ele dá aqui, ó, refrigério. Ele é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Voltará sem dúvida, irmãos, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Olha o resultado aí do choro. Olha o resultado aí da caminhada. Olha o resultado da peleja. De você estar lá, firme, forte. Porque, assim, nós somos semeadores. E a vida do semeador não vai ser fácil. Mas você tem vida para dar. Você tem palavra para levar. Você está cheio de Cristo, está cheio do Espírito Santo. Mas você vai chorar. Nesse plantio que você vai fazer no dia a dia. Você vai chorar. Você vai sofrer. Mas você não vai falar no coração. Não deixe de chorar. Não deixe de sentir. Porque, irmãos, nós paramos de sentir, não somos verdadeiros cristãos. Se eu parar de sentir que a igreja não está bem, se eu parar de sentir que o meu irmão não está bem, se eu me ficar apática a isso, eu não sou verdadeiro cristão. Eu não sou, porque eu tenho que estar assim, irmãos, sofrendo todo dia pela palavra que está sendo pregada, pelo meu irmão que está sofrendo. Eu tenho que sentir isso. Como corpo, como igreja, como irmão, como amigo, como uma família que vai fazer parte da vida cristã. Aleluia. Mas o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá a resposta, o Senhor nos dá a alegria. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, não estamos fazendo por fazer, mas é uma palavra muito linda: zelo. Zelo, irmãos. Se a pessoa comprou alguma coisa, você tem algo, você fica assim. Não, né? Não, irmãos, a gente que é mulher, né? A gente que é mais mulher, a gente fica assim, a gente olha e fala, pô, que lindo, consegui. Você é rica, você, né, você busca. Não é verdade. Zelo, irmãos. Sabe o que é zelo? O pastor, está zelando para a igreja, pastor? O senhor não cuida pela igreja, da igreja? Não ora pela igreja? Não sofre pela igreja?
Zelo, irmãos, é coisa mais linda. E esse zelo vai fazer a gente sofrer. Porque a gente não quer as coisas de qualquer jeito. A gente vai querer ajudar. A gente vai querer se doar. Mas você sabe, irmãos, que a grande recompensa é porque você vai estar semeando, chorando. Mas aí você tem a recompensa que vai, com certeza, sem dúvida. Ele dá a palavra, irmãos, que ele enfatiza aqui, ó, sem dúvida. Você vai retornar, trazendo consigo os seus feixes. E pode ser esses feixes, os resultados, os frutos: salvação, libertação, transformação, renovação, bênçãos, milagres, avivamento. O resultado aí, ó, da caminhada, chorando, cantando. Porque a gente é um povo que lá no versículo 1 tá, no versículo 2 está cantando, está dando glória a Deus que voltou para a terra, para a pátria. O 2 está cantando, enchendo a boca de rio de alegria. Depois ele fala assim, ó, mas né, no 5. Você vai chorar, vai levar a semente. E que a semente também aqui, irmãos, perseverança. Porque a semente não nasce de um dia para a noite, né? E você vai plantar em vários terrenos. Se você encontrar vários terrenos para você levar a palavra. E aí você vai ter que perseverar, irmãos, nessa semente. Você vai ter que estar firme. Mas aí vai vir, sem dúvida, irmãos, eu consigo. Aleluia. Você vai só andando, né? Orando. A caminhada, irmãos, do choro. O choro vem sozinho, né? Vem a renúncia, vem a oração, vem a intercessão, vem o jejum, vem a adoração. Isso é tudo faz parte da caminhada. Vem o sofrimento, você sofre. Mas aí você vem voltando, ó. Vai o mesmo caminho que você foi, né, irmão? Você vem voltando. Aí você imagina assim, irmãos. Você foi levando, né? Foi levando. Aí você volta com os seus feixes. Qual o resultado? Imagina, irmão, cestos espirituais, cheios de resultado que o Senhor te deu pela tua vida, para a glória dele. Imagina aí, imagina a sacola, imagina um carro, imagina uma carroça, imagina, irmão, grandes, cheios de resultado que o Senhor veio trazer, que o Senhor veio trazer. Pelas tuas mãos, que perseverou. E o Senhor te deu graça. E você vai vir, irmão, só. Sim, Senhor, eu creio. Aleluia. Que o Senhor traz, faz e dá os resultados. Aleluia. Tudo pelo Senhor. Aleluia. Pelas mãos do Senhor e para glorificar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira de cura e libertação. Então bota essas mãos para trabalhar. Porque você é um milagre. O restaurado lá da mão do inimigo o Senhor trouxe para perto. E sabe, te fez saber que você é conhecido dele. Amém? Glória a Deus. Nós falamos do Senhor, nós de Jesus, amém?